falar aqui um pouco a respeito dos principais tumores que nós temos na população masculina e feminina, né? Que é o tumor de mama e o tumor de próstata, tô tirando aí tumor de pele, tá? São tumores que têm uma característica de serem hormônio dependentes. A grande maioria, né? A não ser as pacientes que são triplo negativo, por exemplo, que é uma minoria. Essas pacientes, elas em algum momento do tratamento delas, elas vão vivenciar a necessidade de um bloqueio hormonal, seja ele pleno ou parcial. Sim. E quando você faz isso, isso propicia, e no homem a mesma coisa, né? Você fazer também medidas para abaixar os níveis de testosterona, você acaba, de certa forma, desprotegendo, vamos dizer assim, o coração, né? E tornando essa população mais alvo de doenças cardiovasculares, coronariopatias, né? E o fato também de bloquear o hormônio, você já tem uma predisposição maior a ganho de peso, aí a obesidade vem junto, né? Então, e esses tratamentos hormonais, eles tendem a também se estender por muitos anos, né? Então, aos poucos, você vai tendo um efeito colateral acumulativo. Então, são pacientes também que precisam de um acompanhamento muito de perto, né? Tanto o homem quanto a mulher, exatamente por conta dessa deprivação hormonal. Então, as pessoas pensam que a quimioterapia só é que pode causar algum problema cardíaco, mas as deficiências hormonais que a gente usa para tratar alguns tipos de tumor, da mesma forma também podem cursar com eventos de ateromatose, né, de dislipidemia, obesidade e de risco maior de coronariopatia. Nesse sentido, Ulisses, você tem pego aí muitos pacientes no consultório que também têm essa preocupação, que estão fazendo um acompanhamento mais de perto, por ter um risco um pouco maior em relação a isso? Sim. Aí, Tatiana, nesses pacientes, a gente sempre tem que dividir esses pacientes em dois grupos. Os pacientes que já tinham problemas, já tinham pressão alta, ou já tinha infartado antes, ou já tinha diabetes, ou já era obeso. Ok. Me ouviu, né? Ou já tinha qualquer outro problema. E daqueles pacientes que não tinham nada, e a partir daquele momento começa a ter. Por que a gente divide esses pacientes? Porque fica mais fácil em direcionar tratamento. Estimular atividade física quando a doença permite. Eu acho que geralmente o paciente fica muito debilitado no pós-tratamento quimioterápico ou paciente oncológico. Perda de peso, que é assim, é o mais difícil, porque a gente fala com uma facilidade, né, Tatiana? Perde peso. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Sim. Mas a perda de peso é extremamente importante nesses pacientes. Extremamente importante. O que eu mais tenho visto em consultório desses bloqueios hormonais, no homem, principalmente da próstata, é o paciente ficar mais hipertenso, aquela hipertensão que tratava bem, passou a ter dificuldade de tratamento. É o paciente com colesterol que sempre foi bom, e aí começa a subir, fica aquele colesterol horroroso de tratar, e o paciente não entende, mas por que o colesterol está alto? Eu sempre como bem, faço atividade física, tomo remédio. Então, assim, é o principal. E a mulher, a mesma coisa. A mulher é muito ganho de peso. E com ganho de peso, o colesterol sobe, pressão sobe, e começa a aparecer aqueles pacientes que começam a desenvolver o pré-diabetes. Exatamente. Aquela glicemia que sempre foi ali no limite, 89, 90, já começa a subir para 100 e pouquinho, 106, 107. E aí é cuidar, Tatiana. Eu acho que é aquele paciente que a gente tem que ficar perto para poder controlar os fatores de risco, que é o paciente que mais vai desenvolver chance de infartar em 10, 15 anos.